Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Espero que vocês estejam todos bem e que vocês estejam empolgados para essa aula desse livro que, inclusive, está sendo pedido pela UEL de 2022. Então, você que está assistindo esse vídeo em 2021, esse livro é um bom livro e também é um livro muito interessante para você que gosta de literatura, para você poder entender e se inspirar com outras leituras. Vamos falar do livro de poesias A Palavra Algo, de Lucy Collin. Ela tem a própria denominação que ela se chama de uma leitora transgressora, porque ela falava que desde pequena ela gostava de ler, então ela se escondia, pegava um livro e lia bem cedinho antes dos pais acordarem, então ela fazia essa atividade clandestina. Ela nasce em Curitiba, no Brasil, em 1964. Isso é muito gostoso porque temos um autor, uma autora que está viva. Então, a gente tem esse, assim como eu também já falei em uma outra aula, é um privilégio, ao mesmo tempo que também é um desafio. Porque quando a gente tem um autor que está vivo, ele ainda não terminou toda a sua escrita, o que de fato ele quer escrever. Então, às vezes, a gente tem esse problema que a gente consegue entender o que ele está escrito, a gente consegue conversar com ele, fazer entrevistas, mas de fácil entender toda a sua obra ainda continua. Então, pode ser que ele mude violentamente de estilo. Mas, bom, temos aqui a nossa escritora. Ela é ficcionista, tradutora, poeta, educadora, e ela é graduada em piano pelas Belas Artes do Paraná e em letras pela Federal do Paraná também. E a gente tem que pensar nesse cenário da Biblioteca Pública do Paraná, que ela dizia que ela achava uma coisa muito louca, que as pessoas poderiam ir até a biblioteca, pegar um livro, levar, e ela não conseguia imaginar como as pessoas poderiam levar esses livros com ela. Então, temos uma pessoa apaixonada por leitura e apaixonada por livros e também dessa coisa de rebuscar e de ver outras leituras. E como temos de principais obras? Bom, ela tem muitas obras. Até agora, né, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ela tem pelo menos 22 livros publicados. Ela tem o Estarrecer, em 1984, A Palavra Algo, que vamos estudar hoje, de 2016, e Dedos Impermitidos, que é o seu mais novo livro, que foi lançado no ano de 2021, ano que tem essa gravação de vídeo. Qual que é o cenário que precisamos ter em mente? Curitiba em 2016. Esse é o cenário que temos com a referência do livro. Curitiba é uma cidade que ela, assim como muitas cidades, como capitais, assim como a gente tem como São Paulo, como temos com Santos, Rio de Janeiro, Brasil, tem muitos elementos que vêm de fora com uma inspiração. Para quem já andou em Santos, dá uma sensação que parece uma São Paulo com praia, assim como a gente também pode visitar a cidade de Brasília, e ela tem vários outros elementos de planejamento de outras cidades europeias também. Então a gente tem essa coisa da inspiração que traz para a nossa cidade. E a literatura contemporânea é um desafio, porque não só temos uma escritora que ela ainda está viva, então sua obra não é finita, ela não acabou, mas também estudar a literatura contemporânea é um desafio, porque ela ainda está sendo criada. Então, definir ela 100% é muito difícil, falar que ela começa daqui e vai até aqui. Porque também, inclusive, existe um movimento chamado não literatura, não poesia, que é essa experimentação de que a literatura pode ir para o sentido de respeitar o passado ou transgredir até ver qual que é o limite de poesia. E a literatura atual, ela tenta quebrar esses limites e preceitos do não poético para ser poesia. Então, a gente tem como principais características desse livro o experimentalismo, a paródia, a análise do banal, a intertextualidade, a falha no dizer e a ficcionalidade do poema, que também são elementos importantes. Então, aqui fica fácil de poder entender. Poxa, Lê, mas a gente vai analisar mais de um poema? Vamos analisar mais de um poema. Você precisa saber de todos os poemas do livro? Não, porque a gente tem uma espinha dorsal quando a gente fala de livros de poesia, que é os temas principais que vão sendo ditos, que vão ser analisados. Isso é muito importante quando falamos de literatura, que existe, de fato, o que é para ser analisado e os temas que vão passando dos poemas. Não que você precise saber de todos os poemas escritos, seria muito interessante, mas também é muito desumano pedir isso para um aluno que ele decore, além de que também na UEL a gente tem outros 9 livros que o aluno também precisa ler. Queria trazer para vocês esse indagamento da palavra arquilexema, porque a gente tem um livro que está falando com a palavra algo. A palavra algo é um pronome definido que ela é vazia de significado por si só. Quando você tem essa palavra como a palavra coisa, negócio, treco, ela é um significado que por si é mais pelo contexto. Então você não consegue entender quando eu falo, e aquela coisa ali, se você não tiver contextualizado comigo. Enquanto a gente tem a fala como uma coisa de contexto,
quando a gente tem uma coisa de que as pessoas conseguem se entender, mesmo que não estejam no mesmo lugar, a escrita é uma perseguição do significado das palavras, porque a gente é um ser que se comunica. Então, para pensar que a gente teve sociedades que viveram por muito tempo sem escrever de fato. Inclusive, a gente tem até o preceito que do simbolismo, que nomear um objeto é acabar com 75% do prazer do poema. Então, a arte de descobrir aos poucos, não que você já dá a palavra de uma vez só. E os poemas são feitos para serem pronunciados. Lembre que quando falamos no trovadorismo, a grande intenção do poema é que ele fosse cantado. A nossa língua portuguesa tem a literatura portuguesa criada na canção, nas cantigas trovadorescas, e não lidos em voz baixa ou, se não, lidos pessoalmente. Temos aqui um poema que fala sobre o conflito do poeta e do cotidiano. O poeta finge, e enquanto isso, cigarras estouram, pontes caem, as aleias claudicam, édipos ressonam, vacinas vencem, a bolsa quebra e o poeta finge. E enquanto isso, vagalhões explodem, o pão adoece, astros desviam-se, manadas inteiras se perdem, a noite range, o vento derruba ninhos e o poeta finge. Enquanto isso, vozes racham, veias entopem, galeões afundam, medeias abatem crias, turvam-se as corredeiras, o sapato aperta e o poeta finge que as mãos cheias de súbitos não são as suas. Temos aqui uma referência, que é uma coisa que vai acontecer em todos os poemas, que são referências a outras leituras. Perceba que aqui a gente fala de medeias, a gente fala de galeões, são figuras que a gente tem históricas, não só da mitologia, como também temos da história. E, inclusive, não sei se vocês perceberam, mas esse poeta finge é uma referência do querido Fernando Pessoa, do Autopsicografia. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Então, temos essa retomada desse poema também, de como que a gente tem essa análise do que a gente vê no cotidiano e como o poeta traz para poder trazer um ar poético para isso. Quando também temos essa outra paródia, a aurora da minha vida, hora ida, os anos trazem ais. Por que esse poema que é tão curioso? A gente pensa, como que é uma paródia? Porque ele é a retomada de um poema original, que inclusive também já teve uma outra paródia por um poeta chamado Mário de Andrade, e que é do Casimiro de Abreu, chamado Os Meus 8 Anos. Aqui temos as partes que são originais. Então aqui a gente tem do Casimiro de Abreu na esquerda, ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. E o do Mário de Andrade, que ele faz uma paródia. Ó, que saudades que eu tenho da aurora de minha vida, das auroras de minha infância, que os anos não trazem mais, naquele quintal de terra da rua de Santo Antônio, debaixo da bananeira, sem nenhum laranjais. Então, a gente pode perceber que esse poema traz essa retomada, assim como a gente tem dessa coisa dos outros poemas, como se tivesse faltando um preenchimento, mas que tem como repertório, como influência, os meus 8 anos dos dois poetas. Inclusive, temos também o poema Halcyon de relacionamentos líquidos. Olha que curioso. Ele foi ali na esquina, eu fiquei à deriva. Ela foi tomar um chopp, eu fiquei na janela. Meu amor foi ao cinema, eu aqui virando as cartas. Ele foi até a praça, ela foi brincar com fogo. Eu fiquei ali na rua, meu amor não disse onde. Ela foi regar as ondas, eu fiquei aqui na fila. Foi pegar um touro, a unha. Eu fiquei aqui remando frases. Foi embaralhar as cartas e eu fiquei aqui virando a página. Foi ali valer a pena, foi ali para comer fogo. Eu fiquei pensando na beça. Ela foi lançar os dados, ela disse que tudo passa. E eu fiquei por isso mesmo. Que a gente tem essa coisa de como os relacionamentos eles se tornam cada vez mais líquidos, cada vez eles se tornam mais voláteis. Então, não há essa coisa de que se há uma conexão pelo sentimento, mas muito mais pela instantaneidade de termos prazer. E também um repertório que você pode ter relacionado, que é o do Carlos Drummond de Andrade, que tem um poema dele chamado Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então a gente tem essa retomada de poemas. Perceba que todos esses poemas são retomadas de outros poemas. E por que isso é importante de você entender? Ora, se você está fazendo a análise desses poemas, é válido lembrar que esses poemas muito provavelmente podem ser pedidos com outros livros que você esteja relacionado da lista da UEL. Se a gente for parar para pensar, temos o Mário de Andrade, que ele também
faz parte da lista da UEL com o seu livro Contos Novos, assim como temos a questão do romantismo sendo pedido por Camilo Castelo Branco por Amor de Perdição. E se você ainda quiser pensar em alguma coisa mais ligada ao modernismo, ou se não até uma coisa mais como de fundamento da língua portuguesa, temos tanto o caso do Gregório de Matos, que ele é um dos pilares da literatura brasileira, como traz como a questão dos sonetos, a questão da musicalidade, mas assim como poderíamos até pensar na questão de outras questões, como se fala da sociedade, como temos com a Luiz de Azevedo em Casa de Pensão, ou até com a outra questão do pré-modernismo, com o Claro dos Anjos do Lima Barreto. Então, o livro do A Palavra Alvo é importante para a gente poder conseguir relacionar com outros livros que você está lendo também da lista de leitura obrigatória. Porque a gente pensa o seguinte, né? Por que a gente lê os clássicos? É para ter uma referência? É porque a gente consegue entender? Outra coisa, né? Porque a gente pensa que ler um poema basta que você tenha uma leitura só. Lógico que não, você precisa ler um poema várias vezes, por isso que ele é curto. Ele te traz outras sensações, uma interpretação que você tem hoje, você pode mudar essa interpretação daqui 10 dias, 10 horas, ou 10 anos, ou depois de ler 10 vezes ou 10 mil vezes. E todos podem ser bons leitores. Ou seja, para você poder ser um bom leitor, você tem que ler bastante, você tem que ler muito, você tem que ler com qualidade, mas o que é qualidade? Inclusive, o que é poesia e o que é um poema? Significa que um poema ele tem que ter uma estrutura, ele tem que ter um ritmo, tem que ter musicalidade? Não precisa ter isso, mas como que eu vou saber o que é poema e o que é poesia? Porque se tudo pode ser poesia, qual que é o limite que eu traço para a partir daqui é poema e a partir daqui não é poema? Então temos esses questionamentos quando a gente pode falar na questão do livro a palavra algo. Então sempre pense que quando falamos de poema, não basta ler uma vez só. Ler várias vezes ajuda você a conseguir entender. Peça a interpretação que você possa ter de também outros amigos, também de outras pessoas. Eu convido vocês a assistirem outros vídeos também desse livro e também de você conseguir entender mais. Porque não basta a gente ler um livro uma vez só achando que a gente vai entender completamente. É muito difícil. Tem muitas vezes que eu mesmo, como professor de literatura, tenho que rever poemas, tenho que ver análises, tenho que ler de escritores para poder ter novas leituras e coisas que eu vou aprendendo todo dia. Então, não pense que não é porque você não entendeu um poema de primeira que você nunca vai entender. Muito pelo contrário, a gente é sempre convidado a ler várias vezes. Inclusive, com a palavra algo, ela é uma coisa de contexto, ela pode ter significados novos a todo momento, basta que a gente sempre fique utilizando. Espero que vocês tenham entendido. Esse PowerPoint está pronto para vocês poderem conseguir baixar e vocês tirarem as informações. Espero que vocês tenham entendido. A gente se encontra num próximo vídeo. Até mais, pessoal!